Flamengo foi a Uberlândia, venceu o América Mineiro por 3-0 e agora divide em pontos a liderança do Campeonato Brasileiro, mas está atrás do Palmeiras no saldo de gols. Sejam todos bem-vindos ao vídeo pós-jogo de Flamengo 3, América Mineiro 0. Vamos falar sobre o que aconteceu taticamente nessa partida. Vamos falar detalhadamente sobre esse jogo. Então faz o seguinte, deixa o like aí, se inscreve no canal, vou rodar a vinheta rapidinho e a gente já volta para falar de tática. Antes da gente ir para o conteúdo, aquela diquinha rápida, aquela diquinha básica, aquela diquinha importante, curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol. O link está aqui na descrição desse vídeo. Não perde tempo, você vai pagar 15 aí por mês e vai ter acesso a um baita de um curso muito completo. É uma introdução à análise de desempenho. Você que quer conhecer um pouquinho mais sobre futebol, aprofundar os seus conhecimentos, eu recomendo demais. Eu fiz esse curso, posso falar que realmente é muito bom e o custo-benefício é absurdamente bom, muito bom, eu atesto e garanto, tá? Então não perde tempo, clica aqui no link na descrição e garanta já o seu, fechado? Vamos para o conteúdo, vamos falar sobre essa partida em que o Flamengo venceu o América Mineiro, conseguiu os 3 pontos e agora tá ali, coladinho no Palmeiras. Faltam 3 jogos para acabar o campeonato e a disputa vai ser cabeça a cabeça, vai ser até o final. Bom, o Tite surpreendeu a todos quando escalou o Bruno Henrique. O Tite fez uma mudança na equipe titular, né? E me pareceu clara a intenção dele. Já imaginava antes do jogo que ele queria e durante o jogo isso se confirmou, né? O Flamengo foi a campo com um time que tem entrado em campo normalmente, né? Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson Arrascaeta, Cebolinha, Pedro, mas como eu falei, com o Bruno Henrique fazendo essa ponta direita no lugar do Luiz Araújo. A dinâmica muda muito porque é um destro pelo lado direito, né? Então, profundidade, linha de fundo, né? De um lado, uma estrutura assimétrica, né? Em que você tinha, antes com o Luiz Araújo, um canhoto pela direita e o Cebolinha, um destro pelo lado esquerdo. Então, você dava o corredor para os meias poderem fazer essa jogada de profundidade, os meias de pé aberto. Você tinha aqui no lado direito muita profundidade com 3 jogadores do lado direito com pé direito, né? Para fazer esse cruzamento. Mateuzinho, Arrascaeta e Bruno Henrique. A gente viu algumas dinâmicas mudarem, eu vou falar sobre isso mais detalhadamente quando a gente estiver vendo as imagens daqui a pouquinho, tá? Então, a ideia era ter profundidade dos dois lados, a ideia era forçar a jogada de linha de fundo, a ideia era ter o Bruno saltando pressão, pressionando alto, e a ideia também qual era? Era ter o Bruno Henrique para ganhar os duelos aéreos, para eventualmente fazer um gol de cabeça quando a bola fosse do lado oposto, estivesse do lado esquerdo, porque o América Mineiro, vocês viram aqui, a gente falou sobre isso ontem aqui no vídeo pré-jogo, o América Mineiro é o time que mais sofre gols no campeonato e mais sofre gols de cabeça, né? Até ontem, até a partida contra o Flamengo, eram 18. A gente já sabe que agora são 19, porque o Cebolinha marcou também mais um gol de cabeça. E o América Mineiro somou mais um golzinho aí para sua conta de gol de cabeça sofrido, tá? Vamos falar sobre a escalação do América Mineiro e como é que o time veio para campo. Com a escalação que já se esperava, só mudança na zaga ali, o Éder, né? Então o goleiro Jori, Daniel Borges, Éder, Júlio e Marlon. Ale, Martínez e Lucas Cal, Everaldo, Felipe Azevedo e Mastriani. Vamos olhar aqui para algumas estatísticas dessa partida. Olha como é que o Eric Pulgar foi o cara que mais pegou na bola, né? E errou muito pouco, ele é muito preciso. E o América Mineiro pecou muito, né? Em dar liberdade para esse atleta, né? O América Mineiro, ninguém encaixou ali na marcação do Pulgar. O Pulgar teve muita liberdade para jogar, para girar e jogar, para ser esse cara que faz o time progredir no campo de jogo. E isso facilitou muito a vida do Flamengo, dificultou a vida do América Mineiro. Me chamou a atenção o índice alto de erro de passes do Bruno Henrique. O Bruno Henrique que não teve uma partida tecnicamente muito boa, né? Muito irregular. A gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso daqui a pouco, quando a gente for ver as imagens. O Arrascaeta também errando um pouquinho mais do que o normal. E aqui a gente está vendo também o mapa de calor do Flamengo, como é que o time buscou um jogo pelas laterais para explorar justamente esses cruzamentos, para ter profundidade, para poder usar essa bola aérea. E acabou fazendo um gol por dentro, né? O segundo gol, o gol do Pedro. Mas a verdade é que o time explorou bastante o jogo pela lateral, especialmente pelo lado direito, né? Progredia muito pelo lado direito, com o Mateuzinho, o Arrascaeta vinha baixar para buscar jogo, com o próprio Pulgar e usando bastante o Bruno Henrique. A gente está vendo aqui números também do SofaScore, tá? A gente estava vendo antes números do Footstat.
E a gente está vendo agora o número do SofaScore, com algumas estatísticas dos 4 homens de frente ali do Flamengo, né? E o destaque realmente, né, para o Cebolinha, o homem que fez um gol, deu uma assistência, teve 76 ações com bola, participou bastante do jogo, tá? Um índice de acerto de passe muito alto, né? 92%. Se você olhar aqui para o Pedro com 76, para o Arrascaeta com 79, para o Bruno Henrique com 68, né? A gente acabou de ver ele como o Bruno Henrique errou bastante baixo esse índice de acerto de passe do Bruno Henrique. O Cebolinha muito acima dos outros 3, né? Em acerto de passe, 7 passes decisivos, ganhando muitos duelos, 4 dribles acertados em 6 tentados. Uma ótima partida do Cebolinha, tá muito confiante, né? E tá realmente sendo um destaque do Flamengo nesse momento. Vamos pro vídeo, vamos para as imagens, vamos entender um pouquinho melhor, olhando pro campo de jogo, o que aconteceu taticamente na partida de ontem. Bom, o Flamengo sofreu um pouquinho mais do que poderia, do que deveria. Por quê? Porque subiu o bloco, mas não subiu o bloco de forma encaixada. Foi uma pressão alta, que não foi muito assertiva. Vamos olhar aqui para essa pressão alta aqui do Flamengo e como é que ela não funcionou legal. Olha só, o Flamengo subiu o bloco, o Gerson bastante adiantado, mas olha só, o América Mineiro, o goleiro conseguindo achar aqui nas costas do Pulgar. O Flamengo não tão bem distribuído assim. Então, subia o bloco, mas não subia com tanta gente, não subia tão encaixado. Uma subida de bloco bem desencaixada, assim, bem desorganizada, que gerou problemas para o Flamengo. E aí o América tentava buscar esse jogo aqui, especialmente nas costas do Bruno, né? O Bruno com dificuldade também de baixar aqui nessa linha, irregular, né? Irregular com e sem bola o Bruno ontem. Então, em alguns momentos a gente viu o Bruno conseguir baixar e conseguir dar carrinho, conseguir roubar a bola. No salto de pressão ele bem, como sempre, né? Corre muito bem para frente, salta a pressão muito bem. Mas em alguns momentos ele deixando aqui as costas muito, muito vulneráveis, assim. Então, o América Mineiro em alguns momentos conseguindo realmente progredir aqui pelas costas do Bruno, tá? E aí, essa situação aqui do Bruno, né? O Bruno não percebendo que essa bola aqui, que ele tinha que baixar aqui, que essa bola ia entrar aqui exatamente no atleta que estava nas costas dele. O Mateuzinho fechou aqui para poder defender a frente da área, né? Uma situação aqui que ele fechou para defender aqui o Felipe Azevedo, marcar mais de perto, e o Bruno Henrique sem nenhum senso de urgência aqui, deixando as costas, o Flamengo sofrendo no lance que foi o lance que deu a finalização na trave, né? De novo o Bruno Henrique aqui tá só torcendo aqui, 2 jogadores do América Mineiro livres, né? Flamengo mal organizado de novo, né? 3 jogadores na mesma bola, você vai ver aqui o Pulgar, o Fabrício Bruno e o próprio Mateuzinho aqui nessa mesma bola. E aí o espaço para o Felipe Azevedo, que finaliza na trave. O Flamengo, nesse momento, com mais sorte do que juízo, né? Aqui um erro individual do Léo. Flamengo, dificuldade na saída de bola aqui. E aí o América nessa transiçãozinha aqui, rápida, finalizando de novo. Então o Flamengo sofreu mais do que deveria contra um time que é tecnicamente muito abaixo, que erra muito passe, que marca muito mal, que tem muitos problemas. O Flamengo sofreu realmente mais do que deveria, mais do que poderia. Olha aqui essa marcação do América, essa linha de 4 aqui estabelecida, mas saltando bastante aqui no Bruno. Os laterais têm essa regra de ação de saltar quando a bola entra em corredor lateral aqui para poder pressionar o ponta. E o Bruno dominando a bola, deixa eu dar play aqui, dominando a bola e já perfilando para trás, né? Em nenhum momento o Bruno tentou dominar já perfilando para ganhar profundidade, para tentar esse 1 contra 1, né? Então, dificuldade também de tomar a decisão do Bruno, tá? E, volto a dizer, teve lance de brilho, ele deu uma assistência espetacular, a gente vai chegar lá, mas de uma forma geral, não foi muito assertivo nas suas ações não, tá? O Flamengo conseguindo circular, como eu falei, o América Mineiro é um time que tem problemas, que marca mal, no entrelinhas, deixa espaço. Olha só, o Flamengo conseguindo progredir aqui. O Arrascaeta com muita liberdade, né, para circular do lado esquerdo, a gente vai explorar um pouquinho mais isso. E o Pulgar também com essa liberdade de atacar o espaço quando o espaço surge. Leu, interpretou, atacou a bola aqui para o Pulgar e o Bruno mais uma vez com dificuldade de tomar a melhor decisão, dominando essa bola, né? Essa bola era para bater direto, Bruno Henrique, direto, meu querido. O Flamengo tinha momentos ofensivos bons, o jogo ficou um pouco aberto, porque os 2 times conseguiam progredir. Como eu falei, o América Mineiro dando liberdade para o Pulgar, não conseguindo fazer o que deveria fazer defensivamente, com espaço entre linhas. E o Flamengo também com dificuldade no bloco alto. Então foi um jogo de bastante finalização no primeiro tempo, jogo mais aberto até do que o Flamengo deveria e gostaria de estar disputando, né? Olha aqui o América mais uma vez conseguindo avançar. E aqui nesse caso aqui só não avançou mais porque, como eu falei, o time tecnicamente tem problemas, o time erra muito espaço, passes bobos, então o Flamengo se valia desses erros aqui do América Mineiro para conseguir transicionar, né? O Flamengo nessa transição aqui. E aqui a gente viu muito isso aqui, né? O Arrasca fazendo esse movimento aqui de dentro para fora, com liberdade para ganhar
esse setor aqui esquerdo, e o Cebolinha mais dentro do que o comum. A gente está acostumado a ver o Cebolinha dando amplitude, lá com o pé na linha, né? Cebolinha dessa vez bem mais dentro, né? E aí vai ser essa situação aqui, vai ser esse tipo de dinâmica que vai gerar a situação do gol, né? Olha o Cebolinha bem dentro, com o Pedro, com o Bruno Henrique, né? E aqui o Arrasca fazendo esse passo para trás, o Ayrton Lucas fazendo cruzamento de pé direito e o Cebolinha de cabeça, né? O América Mineiro, como eu já falei, defende muito mal. Primeiro que o goleiro contribuiu, né? E olha só essa situação aqui, né? O zagueiro não cuidando das costas, né? Não percebendo a movimentação do Cebolinha, deu um passo para frente, na hora que o Cebolinha deu um passo para trás, e aqui o América Mineiro se permitindo ficar nesse 3 contra 3, né? Isso aqui é inferioridade qualitativa, isso aqui é um perigo. Você está correndo risco aqui, né? Então, eu falei bastante sobre isso no vídeo pré-jogo de ontem. E o América Mineiro sofrendo mais um gol de cabeça no campeonato. O Flamengo não conseguia acertar um pouquinho mais os passes, né? A gente viu que o índice de acerto de passe entre os principais jogadores ali de frente foi baixo, né? Pedro, Bruno Henrique e Arrascaeta. Quando o Flamengo conseguia acertar um pouquinho os passes, tomava melhores decisões, conseguia progredir sem muita dificuldade, né? Olha aqui o passe do Pedro, o Arrasca progredindo, mais uma vez o Arrasca fazendo um movimento de dentro para fora, para o lado esquerdo, tentando bater de canhota aqui para tentar fazer esse gol. Então, faltou um pouquinho mais de capricho no passe, né? Faltou subir o bloco melhor também. E isso acabou tirando o volume de jogo do Flamengo e deixando o Flamengo sofrer mais do que deveria. Aqui, uma superioridade de física, né, do Mastriani. O América Mineiro tentando essa superioridade física do Mastriani em cima do Mateuzinho, né, no jogo aéreo. Mas a bola indo para fora. O Mateuzinho sofrendo um pouquinho com isso. Aqui, a gente já está no segundo tempo. E o lance que vai gerar o gol do Flamengo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente ver como é que o Flamengo já está um pouco mais estruturado, com a linha mais baixa, né? Aqueles saltos de pressão, aquelas perseguições, no segundo tempo elas acabaram. O Flamengo passa a usar uma linha mais estruturada, um 4-4-2 mais montadinho, e isso permite exatamente essa situação aqui do contra-ataque. O Arrasca mostrando que está bem fisicamente, dando esse tapa, né, e pegando na frente, ganhando na corrida, né, tomando a melhor decisão, achando no Bruno. O Bruno também entendendo que essa bola ia passar, muito boa essa leitura do Bruno, né? E ele fazendo passo para o Pedro, com 2 toques vai parar dentro da rede. E aí, a partir daí, o jogo fica muito condicionado, né? 2-0, o Flamengo, a chance do América Mineiro empatar esse jogo era praticamente 0, né, gente? Aqui a gente já está vendo as mudanças que o Tite fez, com a Arrascaeta, Ayrton Lucas e Bruno Henrique saindo. O jogo 2-0, né? Até para poupar um pouquinho o Arrascaeta, tem jogo quarta-feira importantíssimo contra o Atlético Mineiro. E aí ele coloca, a gente vai ver aqui, ó, Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Thiago Maia, tá? O Ribeiro, que entra um pouquinho mal, entra errando um pouquinho, né? Um pouquinho naquele modo que ele entrou contra o Grêmio, né? Errando bastante, mas daqui a pouco ele vai se recuperar. A gente sabe que ele vai fazer algumas jogadas bem interessantes. O Flamengo circulando aqui, né? O Gerson pela ponta ali, eu destaquei, né? E o Ribeiro fazendo essas entrelinhas aqui, tá? Recebendo essa bola aqui, um pouco na função do Arrasca, né? Conseguindo distribuir esse jogo. E o Gerson vai achar que o Ribeiro, o Mateuzinho arrastando a marcação aqui, né? E a gente está vendo aqui o Ribeiro recebendo essa bola, conseguindo fazer espaço para o Pedro quase chegando, né? E aí a gente já vai ver o lance do gol, né? Que o Ribeiro aparece aqui para iniciar a jogada, ele vai circular essa posse aqui, vai conduzir, vai achar o Pedro, a bola vai circular lá no lado do Cebola, e o Cebola terminando 1 contra 1 para a profundidade, para poder fazer o passe, para poder fazer o cruzamento. Vocês que acompanham aqui o canal, vocês que acompanham o canal há um pouquinho mais de tempo, vocês sabem que eu sempre cobrei isso do Cebola, né? O Cebola tem que terminar o 1 contra 1 para os dois lados, não pode terminar só para o lado direito para finalizar, para dentro. Ponta, o extremo, tem que ser capaz de fazer isso, né? Eu sempre cobrei isso do Cebola, acho que ele não tinha muita confiança. Agora, com confiança, ele é capaz de fazer essa jogada aqui, achar o Ribeiro fazer esse bonito gol. Gente, um jogo que o Flamengo até, como eu já falei, sofreu mais do que poderia, do que deveria, jogando um pouquinho abaixo do que a gente imaginava. Muito por conta desse bloco alto que não funcionou, bastante desencaixado. Só que a diferença técnica era muito grande, né? A mudança do Tite fazia sentido, eu entendi a intenção, era uma ideia boa, mas na prática acabou não funcionando tão bem, muito por conta da atuação individual do próprio Bruno Henrique, né? Que, volto a dizer, deu uma assistência, teve alguns lances bonitos, deu caneta, foi importante saltando pressão em alguns momentos, mas acabou que, na minha visão, não funciona tão bem essa ideia do Tite assim não, tá? Bom, o Flamengo faz 3-0, o Flamengo conquista 3 pontos e a disputa está aberta, né? A tabela do Palmeiras parece ser mais fácil, né? É mais fácil em tese, né? Mas é em tese, né? Futebol é jogado dentro do campo, na prática que as coisas acontecem. O Flamengo tem um jogo difícil contra o Galo na quarta-feira no Maracanã. Mais um jogo decisivo, mais uma decisão. E a gente vai se ver por aqui no canal falando de tática amanhã, na quarta-feira, no pré-jogo.
A gente vai continuar produzindo conteúdo aqui para vocês, falando sobre essa reta final eletrizante do Campeonato Brasileiro, falando sobre tática, falando sobre Flamengo e falando de futebol, da forma como o futebol merece ser tratado, com muito respeito, tá? Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela audiência, pela parceria. A gente volta aqui em breve. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e eu fui.